Buonasera a tutti. Cominciamo adesso la scuola, aula numero 7. Allora andiamo avanti. Mas antes, eu queria me reportar à aula passada, número 6, na Neto Pipeta. A Mari Dornelles, ela me alertou, ela que me indicou este aqui, a última obra maravilhosa. E quando eu abri, eu não consegui ler, porque era alemão. Então aqui está, na Neto Pipeta, Porto Alegre, edições Este de Caxias do Sul. Bom, edição multilingüe, italiano, português, espanhol, francês, agora alemão vai me corrigir, Unrecht, e a tradução por Rovílio Costa, Antônio Alberti, Eutímio Gonzalez Luarca, Michel General, Olívio Hildebrandt. Então as traduções, respectivamente, italiano, Antônio Alberti e Rovílio Costa. Português, Rovílio Costa. Espanhol, Eutímio Gonzalez Luarca. Francês, Michel Genau. Unruh, Olívio Unruh. Não sei como é que se pronuncia. Olívio Hildebrandt. Então, desculpa que este eu não tinha visto porque as edições da Neto Pipeta eu conhecia todas. Então eu pensei, essa português essa aqui, em vez de uma obra fantástica, mundial. Mais uma retratação aqui. Esta palavra, smakafan. Então, quem é que me passou? Aqui foi a minha sobrinha, Tayana Laís Branquer. Ela investigou no Google, não sei aonde está, diz que é uma torta de lucanique, com lardo. Lucanique é uma palavra plural, que é lucânega, né? Singular é lucânega. Lucânica del Trentino. Isso aqui. Vejam o mofo branco. Esse mofo é maravilhoso para dar o sabor para a lucânega. Para nós aqui é linguiça, né? E tem mais uma palavra aqui, ó. Lardo, né? Cos'è lardo? O que é lardo? É simplesmente em português a gordura do porco, né? Que muitos chamam de bacon. Não, é lardo, né? Radice com lardo, né? Radice temperado com lardo. Então, Tayana, grazie. Lucânega del Trentino. Então, a língua trentina. Olha que coisa, né? Olha, beleza. Vante. Bom, então, continuando, literatura, né? Os fundamentos da língua italiana escrita, porque a oral foi composta nas comunidades. Então, língua falada e língua escrita. Oralidade de mestres da cultura, letras e linguística. Quais diferenças nós temos?
fondamenti della lingua italiana, scritta em Satarone. E Satarone quer dizer os alicerces, os cepos da casa, né? Se tira o cepo da casa, a casa cai, né? Então a língua é o Satarone, os fundamentos de uma comunicação, de uma comunidade. Um conceito de mestre, então a oralidade ou de mestra, facilmente encontrado no Google. É todo ou é toda o cidadão ou a cidadã que se reconheça e seja reconhecido ou reconhecida pela sua própria comunidade como herdeiro ou herdeira dos saberes e fazeres da tradição oral. E que, através do poder da palavra, da oralidade, da corporeidade e da vivência, dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória viva e afetiva da tradição oral. Então, vejamos. Linguista, ou linguística, né? Segundo dicionários, é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana. O profissional de linguística dedica-se a estudar os idiomas desde a sua fonética até a concepção e os processos de formação das palavras, passando pela gramática e toda forma de linguagem verbal. Então, para se tornar um linguista, é necessário fazer faculdade específica de linguística e que se diferencia da de letras. O profissional graduado em letras, por exemplo, dedica-se à história e ao funcionamento de línguas, enquanto o profissional de linguística estuda a descrição e análise dos idiomas. Então temos como resultado a língua italiana se forma mediante a oralidade, amálgama entre alguns dialetos vindos de regiões da Itália, acrescidos de linguajar locais e do português, que, após 140 anos, recebe certidão de nascimento e declarada Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Bom, diante disto, vem a pergunta: quem foram e quem são esses escritores que perpetuam essa oralidade na forma escrita? E qual formação linguística eles possuem? Bom, de minha parte, fica a pergunta, pois não sou habilitado em letras e nem em linguística. Sou simplesmente autodidática. O pouco que sei, me instruí por esforço próprio, sem ajuda de mestres no que diz respeito à sua escrita do italiano. Então, na condição de mestre dos saberes e fazeres, na oralidade e iniciando na escrita, me habilito e me valendo da história
a comentar sobre o início da formação desta língua, na versão escrita, que surgiu em meio aos núcleos coloniais. Bom, a resposta vem de Darcy Lusato, aquele do dicionário, né? Do dicionário que levou 6 anos para ser escrito, né? Mas ele publicou também uma gramática, né? História e Cultura, Porto Alegre, Sagra, DC 1994, a prestar homenagem a um dos nossos, omaggio a um dei nostri, homenagem a um dos nossos, Alberto Victor Stanviski, que nasceu em São Marcos, 1909, e faleceu em 1991 em Caxias do Sul. Então ele publicou Gramática, Darcy Lusato, esse do dicionário grande. Então ele fez uma homenagem aqui ao Alberto, tá? O autor do primeiro dicionário e da primeira gramática. Ele diz aqui, ao fazer a homenagem, o que é isso, Lusato? Um polaco escrevendo um dicionário vêneto, sul-rio-grandense português? Vocês não são capazes de escrever um? Perguntou-me certa vez um amigo. Capazes nós somos, mas Frei Alberto é mais capaz, respondi-lhe. Sim, Alberto Victor Stanviski, um estrangeiro, na verdade nasceu no Brasil, filho de poloneses, convenientemente nascido em São Marco, dei Polaki, dos polacos, ou dos poloneses, melhor, né? Falando dos poloneses, era mais capaz. Escritor, orador sacro, poliglota, pesquisador, honrou a nossa cultura, sem esquecer a de seus antepassados. A ele devem, entre outras obras, a primeira gramática do nosso italiano e o primeiro e até agora único dicionário vêneto-português. Este que nós apresentamos na aula passada. Foi a primeira gramática e o primeiro dicionário. Bom, pesquisando, encontramos no Google, dizem, né? Que além de conhecer o latim e o grego, Frei Alberto Victor falava e escrevia em italiano, em francês, inglês, espanhol e, naturalmente, em polonês, tendo viajado diversas vezes para a Europa para efetuar pesquisas históricas e também para os Estados Unidos. Ainda, por sua participação junto à colônia polonesa, foi agraciado pelo governo do estado em 1975 com a medalha de ouro, por ocasião do primeiro centenário da imigração polonesa no Rio Grande do Sul. Em 1988,
recebeu o troféu Caxias 112 Cultura, pelos relevantes serviços prestados à cultura, especialmente na publicação do Dicionário Vêneto Sul-Rio-Grandense. Então, quando Darcy Los Lusato diz que ele era mais capaz, ele tinha razão, né? Então descreve Frei Ruvilio Costa, um outro grande historiador e escritor, nesta mesma gramática. O Frei Ruvilio Costa teve a oportunidade de conhecê-lo no encontro da família Zanella, lá em Cotiporã, no Rio Grande do Sul, falecido já há algum tempo, e a biblioteca nós damos o nome de Frei Ruvilio Costa. Ele é da Academia Rio-Grandense de Letras, e ao fazer a apresentação da gramática de Darcy Los Lusato, a pequena gramática e vocabulário do Vêneto, acrescidos ao naneto, despertaram o interesse dos estudiosos e escritores de língua vêneta. Perceberam-se logo dificuldades gráficas para atender às diferentes formas linguísticas familiares que foram se formando no Estado em razão do sistema de assentamento dos imigrantes agricultores em léguas, linhas e lotes. Mais adiante aqui na apresentação ainda, Frei Ruvilio Costa, ele fala. Ainda na apresentação, Frei Ruvilio escreve, referindo-se a um grupo de escritores para tratar da unificação da escrita. No primeiro encontro de escritores em língua vêneta, realizado em Porto Alegre, em 29 de fevereiro de 1989. Seguindo-se depois outros encontros em Serrafina Correia e Caxias do Sul. Teve-se a preocupação de preservar as diferentes falas através de uma grafia comum. Frei Ruvilio Costa, 20 de maio de 1994, da Academia Rio-Grandense de Letras, que ele fez a apresentação da gramática, da segunda, digamos assim, Darcy Los Lusato, porque a primeira, então, foi do Frei Alberto. Então, a partir desses sólidos alicerces, muitos foram os colaboradores em apresentar de forma escrita essa comunicação oral. E segundo o último recenseamento, é falado por 500 mil de pessoas. Estima-se que a propagação mediante a escrita e da oralidade através de mais de 300 programas de rádio, 10 anos após o recenseamento, poderá ter dobrado o número de falantes. E acredito que tenha 10 vezes mais dos que não falam, mas entendem, né? Então temos multiplicado por tudo isso aqui, teremos quantos que pelo menos entendem, não falam, mas entendem. Diria que, mesmo tendo suas origens da escrita no sul do Brasil, el falar está nos 3 estados do sul.
Mato Grosso e Espírito Santo, como demonstrou a pesquisa piloto do inventário. Então, na escrita, não se selecionam palavras do que vai ser adotado ou não, mas preservar palavras das oralidades praticadas nas diversas colônias de imigração. Então, a união faz a força. Allora, avanti. Então, em frente. Bom, muitas ideias estão nascendo neste trabalho de adequar aulas presenciais para online, neste projeto. Então, a mudança está acontecendo de maneira fantástica, propiciando uma propagação de participantes de maneira ampla e não somente local, como vinha acontecendo, então, nas aulas presenciais. Então, finalizando, as inscrições para se ter ideia sobre a grandiosa abrangência, será revelado os estados e até países em que há inscritos. No entanto, é inviável, durante as aulas, fazer integração de maneira a viabilizar troca de ideias em discussões a quem se habilita entre os inscritos. Nesse sentido, a diretoria da FEIBEMO está estudando uma maneira de incluir integrantes deste curso interessados em formar grupos para discussão. Diz o ditado de que é nas dificuldades que surgem ideias inovadoras. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. E allora fim lunedì que vem, até segunda-feira que vem. E buonanotte.